já pude sentir aqui Deus poderosamente e creio que você aí também já deve ter sentido, porque senti como se estivéssemos num grande quarto. Eu sei que algumas mulheres aqui eu tenho o privilégio de conhecer até pessoalmente, mas tem outras que estão se achegando e eu quero dizer, sejam bem-vindas ao nosso quartel-general. Nós servimos aqui ao Rei dos Reis, tem um general de guerra todo poderoso aqui que nos capacita. Uma das especialidades da casa, da Marvelous, é libertação, é levar mulheres para uma liberdade de vida, para ocupar o seu chamado, para se sentirem leves, lindas, que a gente brinca que a gente tem uma unção de juventude, de beleza. Então, se você entrou nesse quartel-general, seja bem-vinda, foi porque Deus te convocou, não fui eu, não foi a Priscila, mas foi o Senhor, e agradeça por aquela sua amiga que te convidou para esse grupo, não saia dele, tá? Então, acima de tudo está o nosso propósito de reunir filhas amadas do Pai. Eu sou a pastora Priscila Fiuza, pastora fundadora da Marvelous Church aqui em São Paulo. Nós temos esse ministério lindo, ardente, flamejante de amor por Jesus. Então, se algum dia você estiver em São Paulo e venha nos visitar, venha para os nossos encontros de mulheres ou venha para o nosso culto, para as nossas imersões, não fique de fora, porque aquilo que Deus está fazendo é lindo. Esse movimento online surgiu no meu coração quando algumas amigas, companheiras de outros estados, de outros países, começaram a trazer essa necessidade. Nossa, Pri, a gente quer receber um pouco dessa unção também. E aquelas aqui de São Paulo começaram a pedir, olha, a gente quer um pouco mais, porque a gente faz um encontro presencial a cada mês, então a gente quer um pouco mais da palavra, um pouco mais desse ambiente, de se capacitar. Então, eu me dispus a estar aqui voluntariamente, e há um compromisso meu como pastora dessa casa, de que a gente não quer te vender nada, você não está entrando num pitch, num esquema de networking, a ideia não é essa, a ideia é de verdade cumprirmos o nosso propósito e o nosso chamado. Então, cada mulher livre que acende a sua vela e que se queima cada vez mais de amor por Jesus, enche o nosso coração de mais alegria. Amém? Então, eu quero começar, quero fazer primeiro, te alertar, né, que você provavelmente deve ter visto a minha mensagem ali no grupo, que você vai precisar de papel e caneta, porque nós vamos ter basicamente uma aula incrível agora à noite, e você vai precisar, sem sombra de dúvidas, anotar aquilo que o Senhor vai falar com você. E eu também sugeri que você tivesse água, eu tenho aqui 3 copos de água e uma garrafa, porque beber água é muito mais espiritual. Uau, Luz, já está querendo ser equipada com tudo, perfeita. Beber água é muito mais espiritual do que o que a gente imagina. Então, a água na Bíblia, em muitos momentos ali, está associado sempre à presença do Espírito Santo, à presença de Deus, como fonte de águas vivas. Então, não deixe de ter água aí do seu ladinho, e eu sempre falo, olha, carregue sempre água, seja sempre uma mulher hidratada, além de fazer muito bem para a sua saúde. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: alguém aqui tem ou já teve medo desse assunto, batalha espiritual? Já tremeu de medo ali diante desse assunto? Você pode escrever aí no chat, se você quiser. Sim,
tenho, já tive, já tenho outra visão, ou isso é um tabu para mim, eu sempre resisto a esses movimentos que falam sobre isso. Eu, Priscila, tenho um testemunho pessoal de mais ou menos uns 10 anos atrás, em que eu morria de medo dessa palavra. Quando alguém falava em batalha espiritual, guerra espiritual, manifestação, de que o inimigo apareceu, de que alguma coisa, que teve algum levante, alguma coisa, eu já me tremia inteiro. E eu já dizia, nossa, eu preciso fugir disso, porque eu não quero nem ouvir sobre isso. Eu achava de maneira errada, e aqui é uma primeira mentalidade que eu preciso te trazer para você quebrar, que se eu não falasse disso, se eu não falasse sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual, se eu não tivesse nesses locais, eu estaria isenta das batalhas espirituais na minha vida. Então, o inimigo não ia me atingir se eu não falasse sobre isso. Então, eu simplesmente me omitia dessas situações. Mas eu entendi que com a didática de Deus, eu falo que a dinâmica de Deus de nos ensinar as coisas é muito perfeita. Ele sempre acha um jeitinho de, para cada pessoa com a sua afinidade, ensinar para aquela filha de Deus sobre aquele assunto que ela precisa vencer. E a didática de Deus comigo foi meio punk, né? Eu inventei de ir para um retiro, e eu achava que esse retiro era para... Eu tinha todo aquele romantismo, né, de intimidade com Deus, de, nossa, eu vou num lugar que eu vou me encontrar com Deus, vai ser maravilhoso. Então, eu fui para esse retiro com essa intenção no meu coração, né? Nossa, deve ser muito legal ir para um lugar que tem Deus, né? Deve ser maravilhoso. E eu fui para um retiro, lá em Minas, e quando eu cheguei lá, eu estava num quarto com mais duas amigas e simplesmente uma outra mulher de outro quarto teve uma manifestação demoníaca e ela foi bater na porta de quem? Do meu quarto, claro, né? E aí, toque, 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 toque na minha porta. E ela falava com uma voz, assim, muito o Satanás, né? Meninas, abra a porta. Parecia filme de terror, né? E eu, meu Deus, socorro. E aí a minha amiga, né, a corajosa, levantou. Eu vou abrir a porta. Eu falei, você não vai abrir, não tem nem perigo de você abrir essa porta aqui. Eu não me chamo Priscila se você abrir essa porta aqui, que Deus me livre, né? Vem abrir a porta para o Satanás, tá ficando louca, eu não falo nem o nome dele, quanto mais abrir a porta para ele entrar aqui dentro, eu não tenho nem perigo, né? E aí a outra levantou e ficou às 3, e uma delas estava grávida, e era uma gravidez de risco. E ali as 3 ficaram agarradas, né? E aí a gente dizia, vai embora, vai embora, vai embora. E a outra dizia, vai embora em nome de Jesus, vai embora. E a gente não sabia o que falar, né? Eu sei que, resumindo, dormimos às 3, agarradas numa cama de solteira a noite todinha, morrendo de medo, se tremendo de medo, que o demônio ia pegar a gente, né? Quando foi no outro dia, eu levantei, né? Eu falei, nossa, já tá claro, tá mais ok, vamos lá, vamos tomar café da manhã e tal. Esse retiro, todos os dias tinha um aconselhamento pastoral. Quando eu me encontro com a pastora, né, naquela salinha, ela falou, e aí, como é que tá? O que Deus tá falando com você e tal? Eu falei, meu Deus, tu não sabe o que aconteceu ontem à noite, fui contar, né? Aí ela começou a rir, ela falou, e o que você sentiu? Eu falei assim, então, eu fugi a vida inteira de batalha espiritual e eu achava que porque eu fugia, ela não acontecia. Só que quando essa mulher veio na porta, eu me sentia a pior cristã do mundo, porque eu não sabia o que falar.
Eu não tinha palavras para amenizar o ataque do inimigo. E eu comecei a pensar, nossa, como que eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, estudei a Bíblia não sei quantas vezes, não sei o que fazer se o demônio se levantar contra mim. E aí ela falou, e qual a percepção que você tem? Eu falei, eu preciso estudar sobre isso, porque omitir que ele existe não exclui que ele exista. E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto. E eu comecei primeiro a entender que a batalha espiritual acontece eu querendo ou não, ela é invisível. O segundo, eu não preciso ter medo da batalha espiritual, porque quem vai lutar no meu lugar é Deus, não sou eu. Terceiro, se eu vivo como uma filha de Deus, ele vai lutar no meu lugar, ele vai vencer no meu lugar e ele vai me proteger. Mas eu preciso me preparar. Assim como a Bíblia fala da armadura de Deus lá em Efésios 6, Deus é soberano, ele é o lado que vence, mas as batalhas são constantes. Então, eu não preciso ter medo, mas eu preciso me capacitar e até compreender quando eu estou sendo atacada, onde eu estou sendo atacada, quem é o meu inimigo, que arma eu vou usar, porque só assim eu vou conseguir atingir a plenitude da minha intimidade com Deus, onde eu vou me sentir de fato como uma filha protegida, porque aquilo que nós devemos fazer, que é a nossa parte, Deus não vai fazer no nosso lugar. Então, a nossa conversa aqui é exatamente sobre como vencer as batalhas espirituais que vão acontecer nas nossas vidas e acontecem diariamente. Então, nessa jornada aí de 10 anos, em que primeiro eu tive que vencer o medo, depois eu tive que estudar, compreender, e Deus começou a me tratar em várias circunstâncias de visitações e situações, eu trouxe para vocês um compilado prático, essa é a minha didática, né? Meus filhos falam que é as dinâmicas da Pri, que é pegar um conteúdo ali da minha experiência de vida e trazer de uma forma prática para a gente usar e usufruir desse conhecimento na prática. Amém? Tudo bem até aí? Vamos continuar? Então, se você me perguntasse, Pri, ok, como eu vou vencer as batalhas, aquelas que eu já percebi que estão acontecendo na minha vida, e aquelas que eu não percebi ainda, que eu não discerni? Primeira percepção que nós temos que ter é de identificar onde nós estamos sendo atacadas. Então, nós somos corpo, alma e espírito. A batalha espiritual acontece nessas 3 dimensões. Corpo, no nosso físico. Então, é quando o inimigo usa uma porta aberta nas nossas vidas e nos ataca com doenças, com diagnósticos, com circunstâncias no nosso corpo. Vou dar um exemplo básico, né? Eu estava ali nessa história de muito frio aqui em São Paulo, né, e muita correria, e 1 milhão de coisas. Eu estava ali uma semana sem ir treinar. E eu sei que eu preciso treinar. Eu sei o quanto isso me faz bem até espiritualmente. Mas eu estava fugindo com as minhas justificativas. E aí, no meio dessa semana, eu acordo com uma vertigem, com uma tontura, com uma dor de cabeça enorme, com a mente ali rodando. E quando eu acordei, eu senti, nossa, eu fui atacada espiritualmente. Mas, imediatamente, eu identifiquei que quem abriu a porta para ser atacada e não fechou a brecha física, também fui eu. Então, eu não posso me ausentar e isentar da minha responsabilidade de cuidar do meu corpo. Eu sei que eu tinha negligenciado aquele período de treino, de autocuidado, que para mim, até aquela uma semana atrás, era inegociável de disciplina.
Mas eu fui ali me tomando pela necessidade de fazer muito mais coisas, muito mais tarefas do que o que eu deveria, e tomou o meu lugar do negociável, que é abrir uma frecha para o inimigo me alcançar. Assim é quando a gente não se alimenta direito, quando a gente não cuida do nosso corpo. Então, a gente vai abrindo portas para sermos atacadas no nosso físico. Então, sim, existe batalha espiritual que vai atacar a nossa saúde, vai atacar a nossa mobilidade física. Segundo, a segunda dimensão é a alma. Então, quando a gente não cuida das nossas emoções, quando a gente não trata as nossas feridas, quando a gente não trata os nossos traumas, quando a gente não perdoa, quando a gente faz pacto com a culpa, com a dúvida, com o ódio, a gente está abrindo uma porta gigante na nossa alma e a gente vai ser atacada na nossa alma. Como? Quais são as maneiras ali que normalmente a nossa alma é atacada? Tristeza, exaustão, desânimo, autossabotagem. É como um inimigo infiltrado dentro de nós, sabe? Ao invés do inimigo estar do lado de fora aprontando tudo, fazendo, né, como aqui eu contei para vocês da última vez que aconteceu um alagamento no quarto andar e a minha sala inteira foi inundada. Então, não é um ataque externo nas nossas vidas, é de dentro para fora. É quando a gente abriu a brecha das nossas emoções e o inimigo entrou, tomou o lugar da nossa alma, das nossas emoções, e a gente começa a ser atacada de dentro para fora, com engano, com frustrações, com tristezas, com amargura. Então, sim, muitas vezes nós vamos ser atacadas na nossa alma, por isso precisamos cuidar das nossas emoções. E a terceira dimensão é o nosso espírito, que aí é o que aconteceu lá no retiro com a mulherzinha lá, né? Eu não sei nem o nome dela. Então, o demônio entrou dentro dela, sei lá o que foi que ela fez, né? Mas o demônio entrou, se manifestou e foi me atormentar. Então, foi bater na minha portinha para dizer: ei, bonitinha, tu tá achando que tu tá me dizendo aí que não existe Satanás, que não existe guerra espiritual, que não existe aquilo, mas existe, viu? Então, deixa eu bater aqui na tua porta e te visitar. Então, é quando vem em pesadelos, em tormentas, em visitações espirituais. Hoje, 10 anos depois, eu já vivi outras experiências de visitações espirituais, a ponto de que eu me lembro quando eu me mudei para São Paulo, várias vezes eu estava dormindo e eu via demônios entrando no meu quarto e dizendo: olha, volta para de onde você veio. Eu não te quero aqui, eu não te quero aqui. E à medida que as vidas iam sendo salvas nessa terra, à medida que o ministério ia avançando, eu ia entendendo por que o demônio tinha tanta raiva porque eu estava aqui. Porque eu não tinha desistido, porque ele tinha se levantado, porque ele tentou me visitar, me atormentando. Então, a questão é que, às vezes, a gente pensa que a batalha espiritual é só se o demônio se manifestar em alguém, é só se ele aparecer, é só se uma circunstância ali externa vier. Mas, muitas vezes, o inimigo está infiltrado bem dentro de nós. Priscila, por que é importante entender em que dimensão eu estou sendo atacada? Porque, por exemplo, você está sendo atacada no seu corpo físico. Adianta você orar? Adianta. Mas você tem que fazer outras coisinhas também, né? Então não vai adiantar. Você está sendo atormentada na sua alma. Adianta você passar o dia inteiro na academia cuidando do seu corpo? Não vai adiantar. Vai ter que tratar a feridinha. Vai ter que, quem ouviu a palavra da cirurgia, né? Meu marido disse que, o pastor Diego disse que a próxima palavra que eu tenho que dar do Marvelously Online é aquela mesma da cirurgia. Quem estava lá naquele dia vai lembrar o quão poderoso foi, mas
A gente precisa passar por cirurgias. Tem coisas dentro de nós que Deus só vai operar se a gente permitir ser aberta ali, né? Que Deus acesse lá dentro e nos cure por inteiro. Então, quando eu entendo a dimensão de onde o inimigo está me atacando, eu entendo onde eu tenho que me levantar. Aí, o que foi que a Priscilinha fez? Foi para academia, né? Começou a comer direito, tá marcando as horas para poder se alimentar, porque se deixar, passa o dia todinho também sem comer nada. Tá comprando mais fruta no mercado, entende? E adiantar eu passar o dia todinho lendo a Bíblia orando? Não ia, porque tinha coisas físicas que eu tinha que fazer. Então, quando eu entendo a dimensão, eu entendo qual é a arma que eu vou usar na minha vida para vencer aquele inimigo que está, onde o inimigo está me atacando. Então, a dimensão fala aonde. Tudo bem até aí? Vamos continuar, né? E aí, eu queria falar com vocês sobre Efésios 6, depois vale a pena vocês lerem, tá? Efésios 6, se alguém puder botar no chat aí para as mulheres depois anotarem. Mas Efésios 6, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia incrível sobre a armadura de Deus. E ele já começa logo a parada falando que a gente não pode tirar a armadura por nada desse mundo. Então, se concentra, porque ele vai descrever cada peça da armadura e eu vou explicar para vocês cada peça dessa armadura para que você a cada dia desenvolva a consciência dessa armadura espiritual, aqui no caso, que você precisa todos os dias se levantar para utilizar. Tudo bom? Então, vamos lá. Ele começa com o cinto da verdade. E aí, quando ele fala, né, estejam cingidos com a verdade, o que ele está falando? O cinto, ele cobre, né, a parte reprodutora do homem. Só um parêntese de contexto histórico. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa passagem, ele estava preso e tinha soldados romanos vigiando ele naquela prisão. Então, ele descreveu a armadura espiritual, usando a didática de cada parte da armadura que o soldado romano utilizava, que eram muito bons de guerra, por sinal, para fazer a analogia, ou seja, para facilitar para nós a compreensão de por que devemos usar cada parte dessa armadura. Então, o cinto da verdade protegia os lombos, que são as partes reprodutoras. O que é que isso quer dizer? Primeiro, que a verdade aqui fala sobre a palavra de Deus, associa a palavra de Deus. Quando a gente se associa à palavra de Deus, nós protegemos os nossos órgãos reprodutores. O que é que isso quer dizer? Quando estamos munidas da palavra de Deus, nós produzimos uma vida próspera. Isso se multiplica nas nossas vidas. Então, a verdade nos protege para a gente reproduzir. E associando a verdade, que não é a palavra de Deus, né? Não no sentido de palavra de Deus, mas no sentido de a verdade, o inverso de mentira. Quando nós vivemos uma vida de verdade, sem mentiras, sem enganos, sem historinhas, nós estamos prontas para reproduzirmos, para multiplicarmos, para sermos plenas. Então, a primeira coisa que você precisa combater na sua vida é todo tipo de mentirinha, de desculpa, de mentira. Então, a Bíblia diz que o pai da mentira é o Satanás. E quando a gente faz pacto com a mentira, a verdade não habita em nós. E o que que Jesus fala? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente conta a pequena mentirinha, né? Tá em casa? Tô em casa. Não tô em casa. Tá
Pode me atender? Não, não posso, estou muito ocupada, estou numa reunião. É mentirinha, tá, gente? Então, a gente precisa exterminar a mentira das nossas vidas. Por quê? Porque a mentira nos rouba de sermos multiplicadoras, de sermos reprodutoras. Por quê? O cinto da verdade, o sim, sim, não, não, nos faz multiplicar nas nossas vidas, faz a nossa vida fluir, evoluir, avançar. A mentira vai roubar o seu avanço. Você vai negociar o futuro da sua vida por migalhas e não vai valer a pena. A segunda parte, né, o segundo pedaço da armadura ali que Paulo vai falar é a couraça da justiça. Então, é o que cobre aqui, ó, o coração, né? É o que nos cobre, que protege o nosso coração. Então, é quando Deus vai nos proteger ali, a gente vai guardar. Então, nem tudo que está do lado de fora pode entrar no nosso coração. É nossa responsabilidade proteger. Poxa, quem está falando isso? Vale a pena entrar no meu coração? Essa couraça da justiça, e a justiça é um dos caráteres de Deus, é sobre exatamente a gente se proteger contra o engano. Deus vai nos proteger, Ele vai nos guardar, e o coração é um dos órgãos vitais das nossas vidas. A gente precisa guardar o nosso coração. O que a Bíblia fala do coração? Que o coração é o centro das nossas forças, da nossa energia, é de onde flui a fonte de vida. Ali em Provérbios vai falar, eu acho que a Érica Vedolfo está aqui, esse é o provérbio preferido dela, que eu me lembro, vai falar que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da sua vida. Então, a couraça fala sobre guardar o seu coração com a justiça de Deus. Ai, Priscila, mas eu fui injustiçada. Ai, Priscila, mas fizeram contra mim. Relaxa, Deus é o justo juiz. Você é filha dele. Ele vai no seu lugar, não é você que vai tomar o lugar de justiça. Amém? O próximo é os pés calçados nas sandálias da paz. Uau! Os pés, as sandálias representam a firmeza que o evangelho produz em nós, a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, a certeza de que está debaixo da vontade de Deus. E ali, quando Jesus dá a instrução para os discípulos e fala, olha, não te aceitaram? Bateu na porta e não te quiseram? Bata as suas sandálias e saia dali. Esse lugar não te pertence. Continua. Segue tua jornada. Tem algo melhor para você. Vai lá. Então, assim é quando a gente calça as sandálias do evangelho. É quando a gente está sempre pronto para onde colocar a planta dos nossos pés, sermos embaixadoras de Cristo. O que é uma embaixada? Embaixada é um local, uma área geográfica de outro país dentro do seu país. Então, por exemplo, aqui, a Embaixada dos Estados Unidos, quando a gente bota o pé dentro da embaixada, não é mais Brasil. Aquele quarteirão ali, que é inclusive perto da minha casa, não é mais Brasil. Se eu colocar o pé lá, a lei não é a lei brasileira, é a lei dos Estados Unidos. Então, quando nós somos embaixadores de Cristo, onde nós colocamos os nossos pés, a paz reina, a atmosfera muda, e é por isso que Jesus diz, não te aceitaram? Bata suas sandálias e saia, porque não é ali o lugar do reino de Deus. Leve o reino de Deus para um lugar onde ele é desejado, onde ele é honrado e não onde ele é desonrado. Então, a gente precisa ter essa consciência e esse discernimento no nosso coração. O escudo da fé é o próximo. E os escudos romanos, eles eram gigantes e protegiam, eram capazes de proteger contra flechas inflamadas.
Então, esse grande escudo da fé, a fé é o que vai te proteger dessa flecha inflamada da dúvida, da flecha inflamada do medo, das circunstâncias difíceis, dos ataques, das tentações que você vai passar, das circunstâncias desafiadoras, dos nãos, como a gente falou domingo lá, sobre as tempestades que tentam assolar as árvores, mas elas constroem raízes mais fortes. Então, nós precisamos nos munir da fé. A fé vai nos proteger. Nós precisamos desenvolver a fé de confiar naquilo que Deus nos fala, não no que as circunstâncias nos dizem. O próximo é o capacete da salvação, que cobre a nossa mente, protege os nossos pensamentos, ao mesmo tempo o capacete nas nossas cabeças nos faz enxergar sobre o olhar de Cristo e nos faz escutar com olhos espirituais e ouvidos espirituais, e aqui eu entendo que o capacete da salvação tem conexão com aquela linda oração que fala lá em Romanos 10:9, que quando nós oramos, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador, com a nossa boca, com a nossa voz, mas aceitamos no nosso coração e decidimos seguir a Cristo, então passamos a ter uma nova mente. Então, o que eu compreendo aqui? O capacete da salvação, ele começa nas nossas vidas quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador, e ele transforma a nossa mente. A gente é como de fato se tornássemos bebês novamente. É como se a nossa mente voltasse ali e passasse a ter novas percepções espirituais, novas visões espirituais, novos ouvidos espirituais, e a gente passa a escutar o que o Espírito Santo está nos dizendo, porque nos tornamos filhas de Deus. Então não olhamos mais a partir dos nossos olhos, dos nossos medos, das nossas aflições, mas a partir daquilo que Jesus já venceu por nós na cruz. O penúltimo é a espada do Espírito, e a espada do Espírito é o único instrumento dessa armadura que é ofensivo. E eu acho incrível o que Rick Warren fala, né? Ele fala que ir para uma guerra com uma arma, mas sem munição, é como um cristão que vive sem conhecer a palavra de Deus. É como um cristão que não lê a Bíblia todos os dias. É como um cristão que não decora versículos e que não os repete todos os dias. Então, o que eu me senti naquele momento que aquela mulher bateu na minha porta? Eu não tinha nenhum versículo decorado sobre batalha espiritual, porque eu nunca tinha estudado sobre isso com essa intencionalidade. Então, a partir dali, eu comecei a buscar. O que é que tem na espada, na palavra, na Bíblia, que fala, que me traz promessas bíblicas de que eu estou protegida? Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, Priscila. Eu estou guardada debaixo das asas do Altíssimo. Sobre as asas do Senhor eu estou protegida. Então, a gente precisa também decorar, memorizar e usar esses versículos ao nosso favor. Nós precisamos meditar todos os dias na palavra de Deus. Eu não tenho tempo, ler um versículo, ler um capítulo, ler 5 minutos. Você vai precisar. Esses dias meu filho ele tá lendo um provérbio a cada dia, né? E aí eu falei, cara, o que você leu hoje? Aí ele começou a falar, né? Hoje eu li do ímpio e do justo, do tolo e do sábio. Aí ele começou a falar, né? Aí eu falei, uau, muito bom, isso aqui você vai usar nessa circunstância assim, assim, assim. Aí ele falou, muito bom, mamãe, muito bom. Aí ele até falou, né? Muita aura, né? Quem é mãe de adolescente aí sabe, né? Esse negócio de aura, farma-aura, né? Agora, dessa geração. Aí ele falou, muita aura. Eu falei, o que é isso, cara? Ele falou, não, porque você pegou a palavra de Deus e já está usando, então isso é muito bom. Eu falei, que bom. E aí eu falei para ele, sabe o que é a palavra de Deus? É uma arma viva nas suas mãos. Quando o seu amigo quiser te colocar numa encrenca lá,
Sai longe, sai logo, corre. Por quê? Porque não é nessa confusão que você tem que se meter. Então, a gente precisa conhecer o manual que Deus deixou para nós. E o último é: orem sempre no Espírito. Então, constantemente, a gente precisa. Por quê? Porque você precisa de revelação. Quem é que vai te contar segredos? Quem é que a Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega. Ou seja, ele já começou e já terminou, que a gente ainda está na metade do caminho. Então, quem é a única pessoa que pode te contar o segredo que você vai precisar amanhã fazer? Deus. E quem é que quer ter relação com você? Deus. Então, você precisa desenvolver uma vida de oração. Você precisa vencer isso. Você precisa receber instrução de Jesus. E você só vai ouvir a voz dele se você tiver intimidade com ele. É como um marido. Os casamentos mais fortes que eu conheço são de casais que conversam, são de casais que se comunicam, são de casais que têm liberdade de dizer onde dói, de dizer quais são as suas debilidades, os seus defeitos, onde está machucando. E tem uma maturidade em escutar. E há casais que ficam pelo meio do caminho porque simplesmente um ficou com raiva do outro, nem sabe por quê, porque a comunicação não existia. Então, nós precisamos nos comunicar com Deus, porque somos filha dele. E eu listei aqui mais 7 armas, vou ler rapidinho, que eu já estourei meu tempo, né? Mas vou ler, vou ler aqui 7 armas indispensáveis, além da armadura de Deus, que você e eu precisamos e podemos usar no nosso dia a dia. A primeira é a paz. Então, fazer pausas diárias, constantes. Tirar 5 minutos de férias com Deus, inspirar, expirar, tomar um golinho d'água. Oxigenar a mente, contar até 10. Essa é uma arma poderosa, simples, fácil, mata a ansiedade, tranquiliza o coração, aquieta a alma, faz você olhar sobre um novo olhar, vai tomar as decisões no time certo, vai enxergar a circunstância direito, talvez estava enxergando errado, estava enxergando no calor das emoções, na fúria. E vai seguir, vai te poupar de muito BO que você depois vai ter que voltar e pedir perdão, e consertar, e relacionamento quebrado que você vai ter que resolver depois. Não vai dar para passar, não vai dar para ir para o céu com um relacionamento quebrado. Não vai dar, não. Vai ter que resolver aqui na Terra. A próxima é a gratidão. Envie flechas de gratidão todos os dias. A graça é o poder operacional de Deus. Você precisa usar a gratidão. Eu acho que a palavra que eu mais escrevo no meu WhatsApp todos os dias e que eu mais falo todos os dias é: obrigada, muito obrigada. Gratidão, eu te agradeço. Priscila, obrigada, eu que te agradeço. Nós que agradecemos. Olha, é um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Mas não é da boca para fora, não, viu, minha gente? Eu realmente, a todo instante, tenho esse hábito de desenvolver a gratidão, porque eu sei que isso me conecta com Deus. Eu sei disso. Então, seja intencional. Você está perdendo o tempo da sua vida se você não agradecer. Porque a gratidão, ela é uma ferramenta, uma arma incrível para tratar a nossa humildade e para quebrar o orgulho. Porque quando você está agradecendo, ou quando você está ali agradecendo uma pessoa que devia estar te agradecendo, você está se humilhando e Deus está se agradando de você. E o que a Bíblia diz? A humildade precede a honra. Então, fica tranquila. Vai sempre valer a pena agradecer as pessoas pelo que elas são. E você nunca sabe o dia de amanhã. O que você vai precisar. Então, segue firme na gratidão. O próximo é o silêncio. Há guerras
inclusive bíblicas, que foram vencidas única e exclusivamente com silêncio absoluto. Não precisou ser dito nenhuma palavrinha. E talvez essa guerra que você está querendo vencer, na força do braço, na persuasão, no argumento, ela precisa, na verdade, ser vencida com o seu silêncio. Caladinha, ó. Caladinha. Calada, tranquila, em paz. Nossa, Priscila, o que foi acontecendo? Não, tá tudo bem. Olha, muito obrigada. Segue firme. E quando você menos esperar, Deus fez no seu lugar muito melhor do que o que você teria feito, só porque você ficou calada no seu domínio próprio de controlar a sua boquinha. E eu acho que a gente, mulher, tem esse defeito, né? Às vezes a gente quer falar, resolver, controlar, argumentar, mas Deus tá falando, ei, calma, respira, relaxa, eu vou fazer, não vai precisar falar nada, segue, né? Deixa comigo, eu vou na frente. E você vai ali, uma filha obediente. Esse outro eu amo demais, 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 demais. Quem me conhece sabe, é outro tema que eu amo falar, a gente pode outro dia falar sobre isso, que é jejum. Jejum é a estratégia de antecipação, uma das disciplinas espirituais mais incríveis que Deus deixou. Se você imaginasse o quão poderoso se quebram as cadeias dentro de você, fora de você, nos seus negócios, na sua vida. Eu acho que você vivia de jejum todo dia, toda hora. Porque não tem nada mais legal do que colocar as nossas emoções no lugar certo. Esse outro também amo, acho que eu amo todos, né? Mas declarações proféticas, usar o poder das suas palavras. Gravei um vídeo, tá lá no grupo falando sobre palavras, mas eu preciso te dizer essa frase que está no meu coração. Há coisas que você só vai viver se você declarar. Há futuros que você só vai viver, que vai começar na sua coragem de falar que quer viver isso. Porque enquanto o medo estiver te calando, te proibindo de falar aquilo que Deus colocou no seu coração de desejo, você continua presa. Então, você precisa falar. Abre a boca. Fala. Não tem medo, não. Quero um marido bom. Fala que quer um marido bom. Senão, vai receber qualquer porcaria, né? Ai, eu quero um filho, mas não tenho coragem de dizer que quero um filho. Quero que o meu marido se converta, pois começa a botar essa voz para fora da boca aí. Fala. Quero, Senhor, eu quero que ele fique bem convertidinho. Crente, pastor, faz igual a mim, que pedi para o marido se converter, o homem, 20 anos depois, se tornou pastor, né? E eu não queria. Mas Deus, agora eu já estou achando maravilhoso, mas no começo eu ainda fiquei teimando, né? Ô Deus, espera aí, eu só pedi para ele se converter, ele vai ser pastor. Vai, minha filha, ele vai ser um pastor, vai salvar um monte de vida e libertar um monte de gente. Então vamos embora, vamos lá que tá legal, né? Vamos se divertir aqui na jornada. Então, crie o futuro, não perde tempo não, fala, bota para fora, fala. O próximo é louvor. Deixa o louvor tocando o dia todo na sua casa, no carro. Atrai a presença de Deus, a adoração. Use suas palavras como instrumento de guerra. Use o princípio da voz. Você cria vida ou cria morte? Vida ou morte? Fica pensando isso. Vida ou morte? Vida ou morte? Vida ou morte? Vai achar que eu tenho um cliente e ovelha que diz assim, Priscila, às vezes eu estou em cima do palco e parece que eu estou escutando a tua voz. Vida ou morte? Vida ou morte? Vai, fala. Bota a essência para fora. Fala, é isso mesmo. Vida ou morte? Vai, você vai escolher. Então é isso. Fica lembrando de mim. Fica lembrando da minha voz. Vida ou morte? Não posso falar isso não, é morte. Vou destruir. Então, presta atenção. Segue o princípio direito. Vai que vai dar bom. E depois me manda uma mensagem que eu vou ficar feliz e vou celebrar com você. Não vou ter inveja da sua conquista, não. Eu vou celebrar, ó. Uau! Soltar fogos de artifício. E para finalizar, porque o tempo já foi pelo ar, né? 5 dicas, resumindo, para vencer as batalhas, e aí eu vou orar. Primeiro,
Se você está aqui, temos 42 mulheres lindas, maravilhosas, marvelously, nunca fez essa oração que você fala com a sua voz, em voz alta, que quer que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. E isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com igreja, com mudar de igreja, não tem nada a ver, tem a ver com o relacionamento com Deus, você e Deus. Se você nunca fez essa oração, a gente vai fazer aqui no final e você vai repetir aí em voz alta. Depois você vai só levantar sua mãozinha ou botar um coraçãozinho. E a gente vai celebrar a sua vida, porque a Bíblia diz que quando a gente faz essa oração, tem uma festa linda no céu. E você vai anotar o 2 de junho de 2026 e vai perceber, você vai receber aquele capacetezinho da salvação. Lembra do capacete? E vai começar a enxergar com os olhos de Jesus e ouvir com os ouvidos de Jesus. Então, primeiro, oração da salvação. Começa por aí. Segundo, orar e pedir discernimento ao Espírito Santo. Espírito Santo, como é uma batalha espiritual? Está acontecendo uma batalha espiritual na minha vida? É isso mesmo? Já orou por salvação? Então, a sua mente agora habita a presença de Deus. Então, o Espírito Santo vai te responder quando você perguntar. Olha, as respostas estão chegando. Terceiro, identifique a dimensão da batalha. Corpo, alma ou espírito? Estou sendo atacada espiritualmente? O que eu vou fazer? Estou sendo atacada fisicamente? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Estou sendo atacada na minha alma? O que eu faço? E aí você vai entender o próximo passo, que arma usar naquela dimensão que você está sendo atacado. E 5, seja intencional em usar a sua armadura espiritual, que são todos aquelas partezinhas, todos aqueles instrumentos que nós precisamos usar constantemente. Amém? Perdão pelo atraso, eu sou a rainha do cronômetro. Mas o Espírito Santo não é, e eu já entendi, tá tudo bem. Então, se vocês ficaram, é porque vocês estão gostando, né? Então, tá tudo bem. Então, eu quero orar. Primeira oração que eu vou fazer de salvação, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Nunca fiz essa oração, você nunca nem ouvi falar, nunca li isso na Bíblia, depois a gente vai fazer agora, e depois você vai me falar o que é que Deus fez na sua vida, que vai ser maravilhoso. Eu nem tenho dúvida de afirmar isso aqui para você. Segundo, a gente vai orar juntas para... Lembra que quando eu comecei a orar, quem estava aqui, que eu vi a gente num big room, numa grande sala de treinamento do quartel-general, e o nosso general era, Cristo. Então, a gente vai entrar nessa sala, nessa visão, e a gente vai sair de lá com a nossa armadura e com a arma que Deus quer nos entregar. Então, profeticamente, você vai sair desse lugar preparada para, a partir de agora, quando terminar essa live aqui, esse meet, você já ser uma nova pessoa. Se você já fez essa oração de salvação, eu falo que nós devemos fazer essa oração todo santo dia, porque a gente precisa relembrar a nós mesmas que somos filhas de Deus. Então, eu te convido a também repetir em voz alta aí de onde você estiver. Como eu pedi para vocês terem um pouquinho de água, né? Então, o primeiro que você vai fazer antes da gente orar é tomar um golinho de água. Muito lindas. São todas obedientes. Estou vendo que, acho que todas que eu vi tem uma aguinha aí. Não é místico, não é superstição, não é aquele negócio lá, bota água na frente, não tem nada a ver, tá? É só para dar uma hidratada. Então, vamos lá, estão preparadas? Então, feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Você vai botar a mão no seu coração. Feche seus olhos e agora eu vou fazer a oração da salvação, do capacete da salvação. Uau! Obrigado, Espírito Santo, eu te sinto aqui. Eu sinto, Deus, que nós já estamos nesse quarto. Então, repete comigo você aí, não tenha vergonha, lembre,
Use o poder da sua voz. Essa arma é sua e é só você. Eu não posso te obrigar a falar. Não posso. Mas se você decidir falar, você vai vencer. Então você vai usar agora com a sua fé, que é o seu escudo, com a sua força, cada uma dessas palavras com decisão e vai repetir comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e lança no mar do esquecimento todos os meus pecados, conscientes ou inconscientes. Eu quero usar o capacete da salvação, enxergar com os teus olhos espirituais, não com os meus. Ouvir com os teus ouvidos espirituais e te ver, e te ouvir, e te sentir, e te perceber todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você, tá? Coloca as mãos como se fosse receber um presente. Fecha seus olhos e eu sinto de te dizer que Jesus já está aí. No seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório, na sua varanda. Eu nem sei onde é que você está. Eu só sei que a gente está num big room, numa sala gigante, gigante, cheia da glória de Deus. Ele já está aí contigo e comigo. Nós já vamos desfrutar da presença dele. Senhor, nós queremos que o Senhor nos vista, Pai. Vai colocando as nossas armaduras, Deus. A gente quer sentir a couraça da justiça cobrindo o nosso coração, o capacete da salvação que a gente acabou de receber, o cinto, Senhor, da verdade, que acaba com toda mentira, com toda máscara, os sapatos, as sandálias da paz, Deus, a espada, Senhor, da tua palavra, Senhor, que é cortante. Nós queremos todas vestidas da tua armadura, nos ajoelhar diante da tua presença e orar e desfrutar, porque vamos nos levantar dessa sala preparadas, protegidas, para cumprirmos, Deus. Agora, Pai, em uma visão, eu te peço que o Senhor vá entregando. Entrega, Deus, lanças, espadas, escudos, arcos e flechas flamejantes, Senhor, que o Senhor possa, Pai, proteger as tuas filhas e que elas saibam exatamente qual é a arma que elas carregam para vencer cada uma das batalhas da sua vida. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, e queremos sair desse quarto livres, prontas, capacitadas, treinadas para te enxergar no passo a passo da nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Glória a Deus! Eu quero saber quem foi. Você vai colocar um coraçãozinho aqui para mim, tá? Se alguém aqui fez essa oração da salvação a primeira vez, nunca tinha feito, nunca tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu quero que você se sinta amada, abraçada, cheirada, honrada, que você se sinta querida, que você entenda que Deus te vê, Deus te ama, Deus te protege, e que a armadura espiritual e as armas espirituais das quais você ouviu hoje não é uma questão de privilégio. Ai, Priscila, só você que é pastora que é capaz de ter uma armadura dessas. Meu Deus, é impossível. É não, viu? É não. Tem nada a ver. Tem nada a ver.
É só você decidir receber de Deus e usar a armadura. Eu falo que é como uma chave, que é linda, maravilhosa. Mas se você não pegar a chave, empurrar na porta e virar, vai ser só uma chave linda que não vai abrir porta nenhuma. Então, do mesmo jeito, é a armadura de Deus na sua vida. Decida vesti-la. Decida usar. E vai ser maravilhosa a sua jornada. Um cheiro. Deus te abençoe, durma bem, tenha sonhos proféticos, receba o meu amor, o meu abraço, e logo mais eu coloco lá no grupo o tema do nosso próximo encontro, a data do nosso próximo encontro. Continue convidando amigas para o nosso grande treinamento, para o nosso grande quartel-general, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso libertar mais mulheres. Nós precisamos libertar mulheres dos cativeiros onde elas estão. E eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso de vocês. Então vamos lá, que vai ser muito lindo. Um cheiro. Fiquem com Deus. Obrigada.